O tempo das histórias. Há ocasiões em que me cai em cima uma sincera pena de mim mesmo, por já não ser capaz de acreditar em certas maravilhosas histórias que li na infância, quando saber ler, descobriu mais tarde, equivalia a abrir portas para o espírito, mas também, em certos casos, a fechar algumas portas dele. Porque nessas histórias me ensinavam coisas que não tinham acontecido e assim me davam, no mesmo gesto, verdades e irrealidades. Mas tão arraigado está em nós o gosto do maravilhoso que me acontece o que já disse e vem a ser, ter pena e lástima de mim por não acreditar agora e, quem sabe, por não ter acreditado nunca. Uma dessas histórias, a mais breve que conheço, está contada em 2 linhas e é apenas isto. Abre aspas. E disse Deus, faça-se a luz. E foi feita a luz. Fecha aspas. Não sei que gênio escreveu estas palavras, mas digo que graças a elas uma pessoa pode ser convencida a acreditar no poder demiúrgico do verbo. Sem imagens, somente com uma simples declaração circunstancial, vemos a escuridão total, ouvimos a grande voz impossível e assistimos ao nascimento primeiro da luz. Como obscuro escritor que sou desta terra, curvo-me perante tal prodígio de arte literária. Mas, depois de me curvar, reverente, levanto de novo a cabeça e olho a frio o desenho das palavras, a mancha particular e única que cada uma faz no papel. Vejo-as formarem-se nas múltiplas bocas dos meus contemporâneos, analiso o encadeamento dos sons e o sentido subjacente e sinto-me perdido num bosque povoado de fantasmas de conceitos, de sombras de raciocínio, de fogos fátuos de ideias. É então que mais recordo o tempo das palavras de um sentido só, porque era a primeira vez que as ouvia. Este país de gente calada, que dificilmente junta 2 ideias de forma inteligível, sem os bordões onomatopaicos a que a frase se vai laboriosamente encostando, é, ao mesmo tempo, um dos países em que mais se fala. Compreende-se por quê. Aqueles a quem é dada a autoridade e às vezes a ordem de falar, sabendo que falam para uma população de aliados, usam e abusam do verbo numa espécie de jovial impunidade. Demais sabem eles que não terão contraditores, que ninguém lhes apontará as incoerências, os ilogismos, as contradições, os atentados contra a verdade, os erros de gramática. Entre cada 2 falas, quantas vezes repetidas com pouca diferença no vocabulário e nenhuma no estilo, há uma cápsula de silêncio protetor que, ao que parece, nada poderá quebrar, ou sequer fender. Daí que ao longo do ano possamos verificar quantos oradores se mantêm fiéis a si próprios, imperturbavelmente serenos, ou se agitados apenas porque a ocasião calhou. Mas as palavras são as mesmas, se não exprimem as ideias de quem fala, exprimem as ideias de que convém falar. Sobre a realidade do país assenta, pois, um tecido de palavras de que se poderia tirar uma trama, supostamente expressão em linguagem dessa mesma realidade. Mas a verdade é outra e muito diferente. Os grandes problemas nacionais, a educação, a emigração, a liberdade de expressão, a representação política, o nível de vida, a informação, o apetrechamento industrial, o investimento estrangeiro, etc., etc., se nos gabinetes são discutidos com objetividade e pertinência, ou se-lo-ão em obediência às soluções que o país não aprovou ou de que não tomou sequer conhecimento, passam dali para o exterior envolvidos num cantabile de sons nebulosos que nos deixam a todos na igual e anterior ignorância. A agravar velhas taras linguísticas e quadragenárias dificuldades de comunicação, surgiu recentemente uma linguagem de tipo tecnocrata,
que tem artes de transformar os problemas do estômago, da dor física e moral, da reivindicação cívica, da vida e da morte pessoal ou coletiva em abstrações esterilizadas que podem ser manejadas sem incômodo e de mãos limpas. Juntem-se a isto, repito, os velhos tropos sentimentais e demagógicos ainda em plena aplicação e teremos um panorama francamente deplorável do que afinal não é, mas deveria ser, numa sociedade saudável, a corrente de ida e vida, inevitável mesmo em discordância, entre os governantes e aqueles que a governação teriam delegado. O país, mesmo quando sai à rua para aplaudir, mesmo quando pendura colgaduras das janelas, mesmo quando manda suas crianças vestidas de branco formar áleas, o país, mesmo quando faz tudo isto, e sobretudo porque faz tudo isto, está perigosamente aliado dos seus problemas e dos riscos que corre. Que todo mundo se encontra em crise não é novidade. Que as alianças de interesses se fazem e desfazem no decorrer de uma breve semana, que os regimes se substituem em 24 horas, que as repressões inundam o mundo de sangue, são coisas que todos nós vamos sabendo. Melhor ou pior, e às vezes com grande luxo de pormenores através da imprensa. Mas a mesma imprensa limita-se a dar uma imagem oficial ou oficiosa ou oficializante das realidades e dos acontecimentos internos naquela linguagem inócua em que são redigidos os comunicados finais das conferências entre governantes de países diferentes. Não é raro lermos que foram tomadas providências para resolver um problema cuja discussão pública se impedira. Não é raro ficarmos a saber que Portugal vai representar-se aqui ou além por intermédio de jornais estrangeiros ou por jornais portugueses em noticiário fornecido por agências estrangeiras. Fiquem apenas esses exemplos. Alguém que conserve ainda um mínimo de dignidade cívica, de responsabilidade, terá forçosamente de sentir-se humilhado diante de uma situação que o mantém em estado de menoridade intelectual, de adolescência vigiada, de infância constrangida. As velhas histórias pesam. Afirmam que a luz se fez e procedem hipnoticamente por repetição. Entretanto, o espírito cercado levanta a cabeça e pergunta: qual luz? Onde? Para quem?